pessoal! Estavam com saudades dos meus vídeos? Eu espero que sim. Gente, o vídeo dessa semana é um vídeo muito especial, porque faz tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo pra vocês, sim, mas tempo mesmo. Eu não fiz antes porque eu precisava muito que algumas coisas acontecessem para que eu pudesse contar e para que a gente tivesse uma certa segurança em algumas coisas. Tem muita informação que eu acabo não falando no Instagram porque eu gosto muito de preservar a minha vida pessoal, a vida do meu esposo e a vida da minha filha, da minha família no geral. E tem coisas assim que posso expor demais essas pessoas que elas não têm nada a ver com isso aqui, né? Quem tá aqui sou eu. Então eu precisava muito que algumas coisas acontecessem. O vídeo dessa semana é o meu testemunho, é um testemunho que eu tô querendo dar faz muito tempo. É algo de uma coisa que aconteceu numa fase da minha vida, não só minha, mas do meu marido, e que eu queria muito poder compartilhar com vocês, até para que vocês, você que não acredite em Deus, que você passe a pensar um pouquinho melhor e você que acredita que a sua fé aumente ainda mais. Aproveitando que você tá aqui, senta aí pra assistir esse vídeo porque ele vai ser um pouquinho longo. E aproveita, se inscreve no canal, dá seu like, compartilha nas redes, faz um monte de coisa, deixa um comentário aqui pra mim e é isso. Esse vídeo, vocês sempre perguntam, inclusive tem um vídeo aqui que eu vou colocar nos cards aqui, que eu falo de Direito e Medicina, que foi dos 2 cursos que eu fiz, e a maioria das perguntas que eu recebi, as pessoas pedindo pra falar, fala da medicina, fala como é que é o curso e tudo mais. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, porque é um assunto que eu gosto de deixar bem detalhado algumas coisas. Então se vocês tiverem dúvidas a respeito, já deixa aqui nos comentários desse vídeo, tá? Mas por que eu tô entrando nesse assunto? Porque tem tudo a ver. Eu me formei há 3 anos e meio, mais ou menos, no curso de medicina. E assim, eu não sei como é que é nos outros estados, mas aqui, pelo menos em Porto Velho, Rondônia, que é onde eu moro, tá muito difícil de trabalho. Se há 3 anos atrás já tava difícil, agora então a coisa também não mudou muito não. Então assim, desde que eu me formei, foi muito difícil pra arranjar trabalho mesmo. Eu fiz muito plantão e ganhava uma merreca, sabe? Pagavam às vezes 30, 40 reais por paciente, às vezes tinha 2, 3 pacientes pra ser atendido, lógico que isso em cada lugar. O plantão de 12 horas era 600 reais, 700 reais, assim. Então eu apanhei bastante na questão de trabalho. Foi muito difícil pra eu conseguir trabalho e isso me fez mal. Muito mal, porque assim, eu sempre fui muito ativa, eu sempre trabalhei, desde cedo, eu sempre trabalhei. É uma coisa que eu gosto mesmo de trabalho. Meus pais nunca me impuseram isso. Não tinha a minha independência financeira, né? Então eu queria ter essa independência, eu queria poder me formar e não precisar mais ficar pedindo nada pro meu pai, pra minha mãe. Isso me incomodava, ter que ficar pedindo. Tem algumas pessoas que têm isso e eu sou uma delas, né? Eu gosto de ter o meu, de ir lá e fazer sem precisar ficar esperando que o outro me ajude. Logo que eu me formei, um mês e meio depois, eu já tava com o meu casamento marcado. Meu marido já tava formado, então ele já trabalhava, tinha um bom salário, né? E só que meu marido ficava numa ponte aérea, digamos assim, né? Meu marido trabalhava numa cidade vizinha, nas usinas de Jirau aqui, que dá mais ou menos 1h30, eu acho, de carro. Ele iria na segunda sempre de manhã, ele ficava a semana inteira lá, porque às vezes ele tirava plantões à noite, então ele ficava a semana inteira lá e a gente só se via final de semana. E isso foi quando a gente tava noivo, isso foi quando a gente casou também. Nossa vida era assim, a gente basicamente se via nos finais de semana. E eu evitava trabalhar os finais de semana, porque era o tempo que a gente tinha. Até que a gente sentou e conversou e meio que fez um acordo disso. Nem ele fazia aqui, nem eu tirava, porque era o tempo que a gente tinha. Logo depois eu engravidei em julho do ano que a gente casou, né? Minha gravidez foi tudo tranquilo. Continuava com aquela coisa de pouco trabalho, quase não tinha. O 8º mês de gestação, eu tive tendinite nos 2 punhos, então já era super difícil porque eu sentia muita dor. Eu tive uma infecção intestinal, então teve uma semana que eu nem trabalhei porque eu passei muito mal. Um dos lugares onde eu trabalhava tinha escada, eu já não tava mais aguentando, assim, eu já tava num limite. Então eu fui diminuindo ainda mais o meu ritmo de trabalho porque eu já tava muito cansativo pra mim. Acho que no 9º mês eu já não tava trabalhando muito. E aquilo sempre me deixou muito mal, porque Deus sabe o quanto que eu gosto de trabalhar, quanto que eu sou independente nesse sentido. E eu queria muito poder também ajudar dentro da minha casa, né, do meu lar ali. Não que meu marido me cobrasse isso, não é essa questão, nunca teve isso. Mas era eu, sabe, Aline? Eu precisava ser útil, me sentir útil.
E era assim que eu me sentia. Sofia nasceu e, lógico, tive meu tempo de amamentar e tudo. O meu marido, ele tinha alguns contratos e um desses contratos ele acabou perdendo, acabou que assim, perdeu porque encerrou, né, a obra. Então um deles encerrou, então, querendo ou não, a nossa renda caiu bastante. Então a gente teve que ir se adequando. Tudo é uma questão de adequação, acho que a gente sempre passa por fases. E aí eu fiquei sem trabalhar, né, porque eu tava com a Sofia, né, era a nossa prioridade. E o meu marido continuava nessa ponte aérea, né, como era recém-nascido, né, nossa primeira filha, essa coisa toda, então ele se sentia muito mal de não estar aqui. Cada semana é uma coisa diferente, sabe? Então ele se sentia mal, eu tentava amenizar isso. A gente sempre se falava pelo FaceTime, e eu gravava vídeo durante o dia dela pra ele, mandava, sabe? E ele morria de saudade. E a gente foi levando. Até Deus sabe quando, como que foi difícil. E como eu não conseguia amamentar a Sofia, como eu gostaria, 3, 4 meses que ela tava, eu já meio que voltei a trabalhar. Mas mesmo assim, tava difícil. E eu comecei a procurar inscrições do Mais Médico. E eu tava esperando abrir vaga. E eu me inscrevi no programa 4 vezes. Não conseguia, porque sempre que abria vaga, não tinha vaga pra onde eu queria, que era pra cá. Porque com a Sofia não tinha como eu ir embora. Falei, caramba, né? Tá difícil agora. Mas Deus, eu sempre tive essa certeza que Ele sabia de todas as coisas e tudo, sabe, uma hora ia se encaixar de forma perfeita. Até que se encaixou. A Sofia tava com... Foi um pouco antes dela fazer 1 ano. Não vou lembrar agora das datas exatas. Abri o edital pro programa e eu me inscrevi. Eu e meu marido, a gente resolveu se inscrever. E tinha vaga pra Porto Velho. Cara, quando a gente viu lá que tinha vaga pra Porto Velho, sabe, os dois ficaram... vamos fazer. Quando saem as vagas e no edital sempre só aparece as localidades principais, né? O município principal. Então, no caso, aparecia Porto Velho. Só que dentro da cidade, dentro do município, existem distritos. Na hora a gente não pensou nisso. Como nós somos casados, então tinha a opção de você colocar, caso os dois se inscrevam, o seu esposo, né? E aí, passou um tempinho, nós fomos chamados. Cara, assim, a gente ficou no céu. A gente ficou no céu, eu falei, nossa, eu não acredito. Eu fiquei, porque Deus sabe quanto que eu tava precisando de um emprego, assim, naquele momento, Deus sabe. Assim, veio na hora certa. A gente ficou em êxtase e tal. E a gente, tipo, o edital saiu, acho que 2 dias depois tinha que se apresentar na prefeitura, né? Nós fomos. Quando a gente chegou lá, não era pra Porto Velho. Não era. Não tinha vaga pra Porto Velho, capital, né? Município capital não tinha vaga pra cá, só tinha vaga para os distritos. E os distritos eram um pior que o outro. Assim, no sentido de distância, no sentido de, sabe, tudo. Gente, não era legal. E não tinha como a gente ficar junto. Eu, com uma filha pequena, trabalhando num outro lugar, meu marido trabalhando em outro lugar, tipo, totalmente distinto. Cara, como que ia ser? Então, conversei com Deus, assim, brava. Porque eu falei, Deus, você sabe que eu tô precisando. Você, melhor do que ninguém, sabe que eu tô precisando disso. E quando tem uma chance que aparece, é assim. E eu chorei, fiquei mal, assim, poxa, porque eu ia abrir mão de uma coisa que eu precisava, mas assim, como eu falei, Deus sabe de todas as coisas. E aí eu sei que foi numa reviravolta, conseguiram uma vaga pra que nós dois ficássemos juntos na mesma localidade. Um outro distrito que fica a 2 horas, dava 2 horas daqui da capital, ainda tinha um pedaço que era estrada de chão. Ou seja, nós teríamos que ir, ficar lá a semana toda, né, semana de trabalho toda, e voltar nos finais de semana. Aquilo partiu meu coração. E nós iríamos os dois, né? Foi aquilo que, assim, meu coração se partiu. Se partiu, eu fiquei num dilema. Eu vou ficar a semana inteira longe da minha filha. E aí a gente começou a cogitar a possibilidade de levar a Maria Sofia. Só que eu pensei nela porque eu não achava justo. Eu e meu marido, a gente ia trabalhar o dia inteiro, né? Expediente normal, das 8 ao meio-dia, das 14 às 18. Então, assim, a gente ia trabalhar o dia inteiro. Com quem que ela ia ficar? Eu trabalhava, a Sofia ficava com a minha mãe. Então, assim, eu pensei muito nela nisso. Porque eu falei, eu vou mexer com uma criança, sabe? Se for pra aceitar, eu não vou levar a Sofia porque eu não acho justo com ela. E a minha mãe não tem como ir, entendeu? Assim... Foram coisas que a gente precisou analisar e pensar. Eu sentei com meu marido e eu falei, eu não vou. Porque a minha família em primeiro lugar. Foi algo assim que me doeu porque eu falei, é a minha família em primeiro lugar. Então, Deus sabe que eu preciso desse trabalho, que
como que o momento que tava sendo, mas assim, eu não podia sacrificar a minha família naquilo. Gente, é porque eu passaram muito tempo, mas é porque Deus sabe quanto que foi difícil. Bom, e aí eu falei pro meu marido que eu não ia. E eu senti que ele também, pra ele foi difícil. Não nesse sentido, mas também o financeiro pesou muito, porque é um valor bom que é pago, e é um valor que a gente já tá abrindo mão. Era muita coisa pra pensar, muita coisa pra você. E eu fui pros pés de Deus. Eu fui pros pés do Senhor e falei, Senhor, eu não vou mais me desesperar, porque não vai adiantar. Não adianta nada. Eu preciso estar com a cabeça centrada para tomar as decisões corretas e eu preciso que tudo se encaixe. E eu conversei muito com Deus naquele dia. Minha mãe, sabiamente, sabe? Minha mãe, Deus usou ela naquele momento, sabiamente. Ela conversou comigo e falou, minha filha, vá com seu esposo. Preze também pelo seu casamento, a sua filha vai ficar aqui. Você sabe que eu amo a Maria Sofia, que eu vou cuidar dela muito bem. E eu nunca tive dúvidas disso. Então vá. E, gente, pra vocês terem uma ideia, foi tão assim que aquele dia era o prazo que a gente tinha pra dar resposta. Sabe, foi coisa assim. Eu liguei pro meu marido tava lá na secretaria. Eu já tinha falado pra ele que eu não ia. Ele tava lá. Eu liguei pra ele e falei assim, Kelvin, me espera que eu tô chegando. Ele falou assim, por quê? Eu falei, porque eu vou com você, a gente vai. Aí ele, tá bom. Deu 2 minutos que eu liguei pra ele, ele me retornou. Aline, esquece. Eu falei, por quê? Ele falou, porque os médicos que iriam sair resolveram que não iam mais. Porque eles tinham que sair pra gente poder entrar. Aí, tipo, a gente... E aí a gente simplesmente conversou com a pessoa responsável e falou assim, olha, infelizmente outra localidade não tem como, sabe? Eu já tô deixando a minha filha, não vou ficar longe da minha esposa, não vou... Não. Foi quando Deus veio e fez a obra. Porque, assim, tem uma localidade que a gente queria ir. Se não pudesse ser aqui em Porto Velho, que era a nossa opção, tinha um outro lugar que a gente queria, que era Nova Mutum, ou Jaci-Paraná, que dava uns 45 minutos, 1 hora no máximo de carro. Lá a gente já conseguia, às vezes, até voltar pra casa no final do dia, né? Dava pra fazer um bate-volta tranquilo, a estrada é boa e tal. Então a gente pensou assim, cara, se tiver vaga pra lá, é o melhor, né? Tipo, e teve vaga pra lá. Só que não foi exatamente como a gente gostaria. Surgiu, acabou que, não sei o que aconteceu, foi Deus maravilhoso que veio e agiu. Tinha uma vaga pra Nova Mutum e uma vaga pra Abunã, que era assim... Porto Velho, aí Jaci-Paraná, aí 20 quilômetros, eu acho, ou menos que isso, Nova Mutum, Abunã. Então como é que a gente pensou? Bom, a gente sai daqui, eu fico em Nova Mutum, ele segue a viagem. O meu marido fazia o trajeto de 2 horas até lá. Só que assim, pra ele não ficar lá, porque em Abunã não funciona nada, nem sinal de celular tem. Ele ia trabalhar de manhã, como o expediente era até umas 5, 6 horas, mais ou menos, dependendo do horário que dava pra fazer e da unidade, ele vinha embora de volta, lá pra Nova Mutum, e dormia comigo. Infelizmente não levou a Maria Sofia, porque não tinha como. Até porque a gente pesou N coisas, né? Tô indo pra um distrito novo, a gente não alugou casa, porque não valia a pena, ia ser um gasto muito grande de alugar uma casa, mobiliar e etc. Então a gente optou por ficar num hotel. Nós pagávamos a mensalidade do hotel, né? Tinha um hotel que pra mim era ótimo, porque era do outro lado da Avenida do Posto. Então eu só atravessava, eu ia andando e voltava do trabalho andando todo dia. Nós íamos na segunda de manhã, a gente saía por volta das 5, pra poder dar tempo de chegar e ele também chegar. Eu deixava a Sofia na casa da minha mãe bem cedinho, então eu já levava todas as coisinhas dela na segunda-feira e a gente ficava a semana inteira. Então a gente fez isso por 6 meses. O meu expediente era até de segunda a quinta, às vezes ia até sexta, mas geralmente era de segunda a quinta, então a gente ficava em casa sexta, sábado e domingo. O primeiro mês foi punk, foi tenso, eu chorava todo dia. Eu chorava todo santo dia de não estar com a Sofia ali. Quando vinha pra casa, assim, ficar o máximo possível com ela, sabe? O máximo de tempo possível, fazer as coisas junto com ela e tudo. Eu não sei explicar pra vocês, assim, mas eu tinha uma certeza dentro do meu coração de que aquilo ali não ia ser pra sempre, que ia passar rápido, apesar de que não passou muito. Uma certeza, uma convicção tão grande de que Deus estava agindo ali, sabe? Porque foi um sacrifício pra gente, foi um sacrifício. Minha filha pequena, eu, querendo ou não ficava com ela, né? Então foi difícil.
Até naqueles dias que me baixava a tristeza, que eu chorava assim, mas sabendo que o Senhor estava no controle, sabendo que Deus estava ali, que era só eu ter paciência, era só eu continuar, aquela certeza me alimentava todos os dias. A minha mãe conseguia às vezes ir, né, levar a Sofia lá um pouquinho, aí ela ficava com a gente um pouquinho, depois voltava. Minha mãe cuidou dela maravilhosamente bem. A senhora não estava tentando transferência para Porto Velho, então surgiu uma vaga, eu tipo pirei e pulava de alegria. Mas aí depois eu olhei e falei, pera, calma,